evento Code Talk FCT Unesp, promovido pelo Centro Acadêmico do Curso de Ciência da Computação da FCT Unesp, campus de Presidente Prudente. Nós oferecemos as boas-vindas aos alunos que estão presentes aqui conosco, alunos da nossa instituição, e também aqueles que estão acompanhando o evento pelo YouTube. A gente queria reforçar também o convite para os calouros, né? Estão ingressando aí no ano de 2022 para continuar acompanhando essa série de atividades que o Centro Acadêmico está promovendo, como uma espécie de recepção, né? Já que é a primeira semana de atividades de vocês na graduação. Agora a gente conta com a presença do André Baques. Bem-vindo, professor. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço aí o convite. O André, ele é professor doutor, possui mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em metodologia e técnicas da computação. Escreveu os livros Linguagem C, Completa e Descomplicada, e Estrutura de Dados Descomplicada em Linguagem C. O André, ele preparou para a gente uma apresentação e, ao final, a gente vai liberar para perguntas, tá, gente? Então, vocês vão poder mandar no chat, tanto quem está aqui no Google Meet com a gente, tanto quem está assistindo pelo YouTube. Então, sem mais demora, né, eu vou passar a palavra para o André e obrigada novamente. Eu que agradeço aí. Bom, consegue me ouvir aí, né? Deixa eu fazer uma Sim, tudo certo. Bom, pessoal, eu preparei uma apresentaçãozinha aí pra gente, né? Pra gente fazer um bate-papo aí depois no final, né? Que é a ideia de descomplicar a programação. Então, como que chegamos aí no canal do YouTube, como chegamos nos livros, né? Por que descomplicar a programação? Então, a gente começa que a gente tem um problema no ensino superior, né? E é um problema generalizado. Não um pouco mais nas exatas do que em outras áreas, mas é um problema que está aí. Reprovação é desistência. Então, tipo, taxas de reprovação são muito altas, taxas de desistência são muito altas, porque é um outro mundo a universidade. É muito diferente do ensino médio. Pelo menos para mim foi. Tá? Eu acho que para todo mundo é. Então, é um outro mundo. Né? Eu brinco, por exemplo, no nosso curso de Sistemas de Informação, que disciplinas de introdução à programação, elas são realmente sofridas. Tá? Então, a gente tem a regra do 1/3. 1/3 é aprovado, 1/3 é reprovado, e 1/3 desiste da disciplina. Porque não consegue acompanhar, muitas vezes, o que está sendo exposto ali. É muito diferente do que eles estavam acostumados a ver. E várias vezes chegou-se a várias e várias discussões diferentes, pensando, talvez o problema seja a linguagem de programação utilizada, né? Tanto tem cursos que mudam a linguagem, vamos ensinar a programar em Java, em JavaScript. Então, talvez seja o problema a linguagem. Então, tipo, tem muita gente que trabalha com linguagem C. A linguagem C está aí há muito tempo, né? Desde 72, tá? Criado pelo Dennis Ritchie. E é uma linguagem, tipo, que é assim, um pau para toda obra, né? Ela acerta muita coisa. É uma linguagem de alto nível, então é muito mais parecida com o que a gente escreve ali no dia a dia do que com o código de máquina mesmo. É procedural, então você resolve o problema montando funções, quebrando ali o seu problema em pequenas funções que conversam entre si. Amplamente utilizada, então desde desenvolvimento de jogos até sistemas operacionais, até tipo, você programar o robô Curiosity da NASA para mandar para Marte. Tá? Era estruturalmente simples, então tipo, o padrão ANSI da linguagem C tem 32 palavras-chave. Portabilidade, né, não precisa nem se discutir, né, em multiplataforma. Então, você programa isso daí para Linux, para Windows, para qualquer dispositivo móvel ali embarcado, ok? Então, bom, a linguagem C talvez seja o problema, né? Mas por que a gente usa a linguagem C? Bom,
que ela é o alicerce de várias outras linguagens que vieram depois. Então, você tem a linguagem C ali em 72, e você tem muitas outras coisas que foram desenvolvidas e foram inspiradas na linguagem C. Então, Perl, C++, Java, Objective-C, tá? Tem ali na sua essência, inspiração da linguagem C, e foram feitas adaptações, claro. Tá? Então, algumas são mais parecidas do que outras. Se você pegar ali, por exemplo, a questão de sintaxe, declaração, elas são muito parecidas. Tá? Então, por exemplo, um C com um Java. Tá? Estruturalmente, um comando de repetição do tipo for, ele é praticamente idêntico. Mas ali você pode declarar uma variável dentro do for do Java. Tá? No for do C, você pode fazer isso hoje, se você estiver trabalhando com um padrão mais recente, que não seja o ANSI. Tá? O padrão C99 já permite você declarar a variável dentro do for igual o Java. Tá? Isso, tá? Dentre outros comandos ali, if, else, switch, é muito parecido eles todos. Tá? Então, esse é um dos motivos da gente usar a linguagem C ali em cursos introdutórios. Tá? Linguagem C é muito difícil? Não necessariamente, né? Linguagem C, ela pode ser difícil, mas ela pode também ser fácil, depende do que você está fazendo. Ela é uma linguagem procedural, tá? Então, tipo, você vai resolver o problema criando funções. Mas ela, ao mesmo tempo, tem muitas propriedades de baixo nível. Ela te deixa realmente fazer acesso à memória. Tá? Pega um ponteiro e vamos acessar a memória. E isso gera certas dores de cabeça, porque é dado muito poder na mão do programador. Tá? Então, acaba sendo um pouco mais difícil do que você trabalhar com Java, Python, que são orientados a objetos. Os objetos acabam protegendo certas coisas ali, dentro da linguagem. Tá? Sem falar que a linguagem C, tipo, tem muitas coisas obscuras. Então, você consegue criar comandos muito difíceis de interpretar, às vezes, por essa questão de ponteiros. Então, aqui a foto do Dennis Ritchie é um caso. Tem outras coisas obscuras, por exemplo, o operador ternário. Eu descobri essa semana que um dos itens é opcional. Se você pegar qualquer material, nenhum diz que é opcional. São coisas assim que você descobre de trabalhar constantemente com a linguagem. Então, tem recursos obscuros que tornam um pouco mais difícil, mas o feijão com arroz dela ali é fácil. Você consegue entender e desenvolver. Claro, problemas difíceis vão exigir mais recursos do programador. Então, acaba sendo mais difícil. Okay? Mas qual que é a maior dificuldade? Tá? Não é a linguagem. O problema que a gente tem é um problema de interpretação. Tá? A gente, quando começa a aprender a programar, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Então, não importa se você está programando em C, em Java ou em Python. Tá? Você vai ter que pegar uma sentença como essa. Escreva um programa que imprima de 1 a 10. E criar um código para isso. Tá? Então, como é que eu faço essa transcrição? Como é que eu pego um enunciado e converto aquilo para um código-fonte? Tá? Como é que eu vou pegar e fazer, olha, escreva um programa de 1 a 10 aí, isso equivale a um comando de repetição. Tá? E isso, para o programador iniciante, tem um esforço cognitivo muito grande. Tá? Porque coisas muito simples demandam uma quantidade muito grande de conceitos ao mesmo tempo. Então, você vai fazer essa impressão de números de 1 a 10. Bom, você tem que já saber o que é uma declaração de variável. Você tem que entender como funciona um operador de atribuição, operadores relacionais, tá? Operadores de incremento. Tá? Você tem que saber como funciona a formatação de tipos, se você está trabalhando com printf, para poder imprimir corretamente o número inteiro. Como funciona o próprio printf, né, com comando de saída, né, uma função de impressão em tela. Tá? Como funciona um comando de laço. Então, o comando de laço, você tem ali inicialização, condição, incremento, você tem que preencher cada um deles corretamente. Então, você tem muitos conceitos que estão ali ao mesmo tempo para você fazer uma coisa que é trivial. Quem dirá fazer um programa mais complexo. Tá? Isso, para o programador iniciante, é muito difícil. Tá? Ele não tem essa experiência que um programador mais avançado tem. Eu comento sempre com meus alunos. Olha, eu estou fazendo exercício aqui com vocês, mas não achem que é fácil. Vocês estão aprendendo a programar agora. Eu tenho 20 anos de experiência programando. Tudo que eu fizer aqui na frente de vocês vai parecer muito fácil, mas não é fácil para quem está aprendendo. Existe um esforço, tá, de você conhecer os comandos e combinar esses comandos de forma
eficiente, ali, de forma a obter o resultado que você espera. E em programação básica, ela é muito importante. A gente, às vezes, meio que subestima isso dentro de um curso. Então, pega uma grade curricular aqui, de um curso de Sistema de Informação, no caso aqui, o Sistema de Informação da UFA. Eu deixei aqui borrado só as disciplinas que não têm, assim, impacto, não são impactadas diretamente por programação básica, a introdução à programação. Todas as outras, se você não fez uma boa introdução à programação, você vai acabar patinando um pouco. Então, se você não aprendeu direito introdução à programação de computadores, que é realmente, vamos aprender a programar, você vai patinar um pouco quando vai estrutura de dados 1, você vai patinar um pouco quando vai estrutura de dados 2. Banco de dados, você vai ter que programar. Tá? Você vai ter que programar quando vai sistemas operacionais, você vai ter que aprender a fazer um fork. Tá? Mesma coisa, programação da internet, você vai acabar mexendo com PHP, com JavaScript. Então, a lógica de você programar, trabalhar com laço, um condicional, é a mesma. Tá? Orientação a objeto, você tem agora objetos para trabalhar, mas percorrer um array continua sendo igual. Então, você desenvolver muito bem essas habilidades lá no início te facilita muitas outras disciplinas ao longo do curso. Tá? Então, é para a vida. Você aprender a programar bem ali no começo é uma habilidade que você desenvolve para toda a sua vida de programador, aí, toda a sua vida nessa carreira da computação. Ok? Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Né? A gente tem um problema, né, de perfil educacional. Então, no Brasil, ele, do ponto de vista de uso de tecnologia, ele é um pouco arcaico. Você não tem tecnologias sendo utilizadas. Eu lembro de ter visto já professores, isso 10 anos atrás, ainda trabalhando com retroprojetor, aquelas folhas de acetato. A gente tem que evoluir aí. Tá? Então, a gente precisa ter um material aí mais adaptado para essa nossa geração. Tá? Então, a gente tem muitas opções que elas são inadequadas. Tá? Então, a gente tem que pensar, olha, a tecnologia é cotidiana do aluno. O que a gente puder trazer ali, que seja elemento do cotidiano do aluno, vai facilitar o entendimento para ele. Vai ser um material que ele vai ter mais prazer também de ver, de trabalhar. Tá? E que opções de aprendizado a gente tem? Bom, tem livros, tá? Muitas vezes você tem um livro com um conteúdo muito resumido, ou pouco didático, ou falta clareza, como seguir o assunto. Então, eu já peguei livros de programação em que o autor preferia ensinar como funciona o while antes de ensinar como funciona o if. O if é muito mais simples de um comando de repetição. Tá? Existem um problema de como você abordar certos assuntos. Então, acaba se misturando conceitos básicos e avançados, por exemplo, campo de bits. Campo de bits é uma coisa que não vale a pena você aprender junto com as estruturas. Mas é um recurso das estruturas, das structs. Sim, mas você pensa em campo de bits quando você tem que fazer mapeamento de hardware. Quem está aprendendo a programar, provavelmente não vai trabalhar com hardware naquele momento. Talvez daqui a alguns semestres, ou nunca. Classes de armazenamento, o cara está aprendendo a declarar uma variável, ele não quer saber todas as diferenças entre uma declaração do tipo extern, static, register, porque envolvem outras coisas que, para aquele primeiro momento, ele não está precisando. Né? Então, você tem que ir organizar, estruturar de modo que o aluno possa tirar o maior proveito possível do que você está expondo de conhecimento ali. Tá? Bom, tem internet, né? Hoje a internet está aí, para todo mundo usar. Eu, por exemplo, quando aprendi a programar, era biblioteca praticamente. Tipo, aprendi a programar em 2000, você pegava um livro de programação na biblioteca e era aquilo que você tinha. Então, hoje está mais fácil, você tem tutoriais, fóruns, vídeos, mas a maioria está em inglês. Tá? Isso é uma discussão que eu já tive, né? Saber inglês é fundamental para ser um bom programador? Na maioria das vezes porque a maioria do material que você vai encontrar de qualidade, ele está em inglês. Eu vou tirar uma dúvida lá no Stack Overflow. É em inglês. Tá? Provavelmente alguém já teve o mesmo problema que você, a solução está lá, mas se você não sabe ler inglês, você não consegue. Então, a gente precisa também de um material em português, porque a maioria dos jovens não fala inglês. Tem que pensar na nossa realidade do Brasil. Não adianta você falar, vou botar um curso na faculdade agora em inglês. Meu curso de programação é agora em inglês. Para quê? Para reprovar mais alunos? Não faz sentido.
A gente tem que pensar em tipo, tornar o aprendizado, tá? Facilitar o aprendizado. Tá? Então, diante disso tudo, né, eu pensei, vou montar o meu material. Eu estava ali no dia a dia, ensinando os alunos a programar, e eu percebia que existiam certas dificuldades, eles cometiam certos erros que os livros não explicavam. Tá? Então, o que a gente começou a fazer? Bom, vamos estruturar alguns tópicos de uma forma de apostila. Vamos montar uma apostila para os alunos ali, pegando realmente as dificuldades que eles têm. Olha, o aluno aprendeu que tem que colocar ponto e vírgula no final de todos os comandos de programação. Ele vai lá e coloca um ponto e vírgula no final do if e o if não funciona. Por quê? Não, você vai colocar no final de todo comando, mas não no comando condicional. Tá? Então, pegar essas sutilezas que tem ali na forma de pensar. E, junto a isso, bom, vamos organizar vídeos. Tá? Vamos montar um material aí que o cara possa consultar ali no celular. Tá? Põe no YouTube, hoje em dia todo mundo acessa o YouTube, procurando ali sempre um tutorial, alguma coisa que possa tirar a dúvida dele. Então, vamos fazer videoaulas. A gente montou um projeto aí com alguns alunos, então os alunos ajudaram no início a preparar esse material. Tá? E qual que era a ideia? Descomplicar o conceito. O aluno iniciante, ele não tem aquela forma de pensar de programador ainda. Ele não pensa como programador, ele vai desenvolver esse tipo de pensamento. Então, a gente tem que ensinar ele a pensar dessa forma. Então, aqui volta aquele problema. Olha, eu vou fazer um programa que imprima de 1 a 10. Tipo, como é que eu chego nesse código aqui? Int, main, int i, for i, recebe 1, i menor ou igual a 10, i mais mais, printf, % de i. Como é que eu chego nisso? Então, a gente tem que ensinar ele. Olha, eu estou fazendo isso, mas esse for ele vai ser executado 10 vezes por causa da condição que eu estou indo. Olha, o i recebe 1 é o meu ponto de partida. O i menor ou igual a 10, 10 é o ponto de chegada. Então, eu estou indo de 1 em 1, por isso que eu tenho aquele i mais mais. Então, a gente vai ensinar realmente ali o caminho das pedras, o passo a passo. Como é que eu converto um enunciado, tá, num código? Tá? Então, ensinar esse pensamento de programador, tá, para os alunos. E, tá, como a gente faz isso? Bom, sempre deixando claro tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, coloca lembrete, coloca avisos. Olha, o operador de divisão, ele é um operador, tá? Calcular de resto de divisão, calcular o resto de uma operação de divisão de 2 inteiros. Você não pode fazer isso com float. Tá? Então, aqui, de inteiros, então é o int. Não, o char vale também. Tá? Então, você vai colocando lembretes, tipos inteiros. Tipos inteiros. Char é um tipo inteiro também, é um inteiro menor, só 8 bits. Tá? Então, necessidade de lembretes, necessidade de avisos de tudo que você está fazendo. Ok? Erros comuns. Então, aquele caso que eu falei, colocou ponto e vírgula depois do if. Então, lá, if num mark 10 ponto e vírgula. Todos os comandos têm um ponto e vírgula. Por que aqui não? Está errado. Você colocar um ponto e vírgula aí, ele vai ignorar o printf. Então, você tem que explicar por que isso está errado. Olha, isso não se faz. Tá? Ponto e vírgula no final de cada comando, mas o if é um comando complexo. Então, ele tem várias linhas ali. Então, você deixa isso claro, você explica isso para o aluno que não desenvolveu esse pensamento de programador. Tá? E tenta deixar as coisas o mais visual possível. Por que são laços? Olha, ele fica lá dando voltas na condição, no print e no C++. Ele fica lá preso num laço. Então, ele checa a condição, é verdadeira? Sim. Imprime o valor de C, incrementa o C, então vai para ali para C++, volta para a condição. Então, ele fica ali naquele ciclo de tarefas. Então, esse é o meu laço. Então, sempre que você puder explicar visualmente um código, você vai lá e explica. Tá? Aquela ideia, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E vale mesmo. Tá? Você vai ver, então ele está fazendo esse tipo de construção, ele está executando sempre esse pedaço sempre esse conjunto de comandos. Por isso que ele trava e fica imprimindo sem parar se você fizer uma condição ruim. Ok? O mesmo vale para estrutura de dados. Se você pegar um pedaço de código ali, tipo, imagina o que esse código está fazendo. Eu vou ter que gastar alguns minutos aí rabiscando para entender o significado disso. Não, você vai lá e olha, vamos colocar uma figura junto. Então, o que esse for está fazendo para mim? Ele está pegando ali um valor
comparando com todo mundo que vem antes dele, todo mundo que vem antes dele, que for maior do que ele, tem que ser deslocado para frente. Então esse trecho de código faz isso, vai voltando para o lado esquerdo, a posição 0 ali do meu array, todo mundo que é maior, avança uma posição para frente. No final, a última posição que avançou, eu vou lá e coloco o -8. Então você deixa visual, olha, esse código aí equivale a essa tarefa aqui. Eu vou fazer ela para todas as posições do meu vetor. Então, sempre deixar o mais claro possível, o mais didático possível aquilo. Para o aluno conseguir entender. O sucesso nosso é medido no quanto o aluno consegue absorver daquele conhecimento. Então, quanto mais ele absorver, melhor está o nosso material. E as videoaulas? Bom, eu já escutei várias vezes que só gravar o que você está fazendo ali e depois você põe no YouTube. Beleza, aí você tem aquelas aulas de Aprenda C++ com um único vídeo. Em 35.000 horas. 5.000 minutos. Não é bem assim. Não é só você, vou gravar meu vídeo lá e colocar. Vai estar todo o conteúdo lá? Vai. Mas não vai estar organizado. Às vezes o aluno, ele quer só fazer uma consulta rápida. Então a gente tem que entender que o ambiente de aprendizado de videoaulas, ele é diferente do ambiente de uma sala de aula. Você não tem mais um professor presente ali para ficar perguntando se alguém tem dúvida. Você tem que antecipar essas dúvidas e já deixar claro no seu material isso que você está abordando. Então, essa falta de interação te obriga a pensar, eu preciso fazer um material que seja mais claro do que uma explicação em sala de aula. Então, tem que usar todos os recursos que tem à mão aí. Põe figurinha ali, mostrando como que é o procedimento, como ele está acontecendo dentro do código. Rabisca mesmo ali o seu vídeo para explicar a interação das variáveis. Então, é um ambiente diferente. Não adianta você, vou gravar minha aula e deixa lá. Não funciona isso. Ok? Porque a gente tem que ter em mente, o conteúdo é complexo. Envolve muita matemática, programação? Envolve. Você tem um pensamento lógico-matemático muito grande ali para você fazer as coisas. Vai ensinar depuração para um aluno. Como é que você procura um bug no seu programa? Não é uma coisa trivial. Primeiro você tem que achar em qual linha ele está. Mas o meu compilador, ele fala qual que é a linha que está ali. Mas a maioria dos alunos, quando está aprendendo a programar, não sabe interpretar a mensagem de depuração. Então, você vai ensinando vários recursos que você tem ali. Vai comentando as linhas e ver se o bug some ou não. Tem várias formas. Faz um passo a passo. Então, tem vários recursos que você pode usar aí. Você vai explicar um conteúdo em videoaula? Bom, os conteúdos são complexos para quem não é da área. Então, uma lista dinâmica. Eu tenho um ponteiro para uma estrutura, dentro dessa estrutura tem um outro ponteiro que aponta para uma outra estrutura do mesmo tipo, que dentro dela tem mais um ponteiro. É aquela história, eu conheço um cara, que conhece um cara, que conhece outro cara, e por aí vai. Então, assim, você tem que deixar isso visualmente fácil de entender, conceitualmente fácil para o aluno pegar esse conceito. Ok? Então, são coisas que você tem que pensar, como fazer isso, de uma maneira simples. E, claro, a gente não pode deixar de fora, recursão e ponteiros, né, que envolve outra forma de pensar. Então, ponteiro, você não vai um curso inteiro aprendendo, uma variável guarda um valor, uma variável guarda um valor, um dado. Agora tem um ponteiro. O ponteiro guarda um endereço de memória, que pode ser uma única posição de memória, pode ser um bloco de memória, pode ser um ponteiro para a própria estrutura que eu estou apontando. Então, são coisas diferentes. Muda um pouco a forma de pensar. Recursão, então, você tem a recursão e você tem a pilha de memória que vai crescendo e diminuindo à medida que você vai entrando e saindo da recursão. Dependendo da situação que você está trabalhando, você não precisa criar uma pilha, uma estrutura de dados do tipo pilha, porque a própria recursão já tem uma pilha embutida, então você pode usar ela para controlar o seu código. Então, você vai implementar ali uma busca em profundidade, você precisa de uma pilha para poder fazer o backtracking. Você não precisa realmente implementar a pilha, você usa a pilha da recursão. Você precisa entender como é que funciona essa pilha de recursão, como é que funciona a recursão propriamente dita. Eu vou, mas depois eu volto? Como assim?
Tá? Então, são conceitos que, para o aluno iniciante, é difícil, às vezes, pegar. Tá? Então, tá? São todos esses pontos que eu tive em mente, né, na hora de montar o material. Então, os conceitos são complexos, tá? O aluno, ele não tem experiência como programador, então ele está ali, às vezes, apenas para tirar uma dúvida sobre um tópico. Não adianta fazer um vídeo de 1 hora, que ele vai desistir de procurar a dúvida dele naquele vídeo. Tá? Vídeo longo, ninguém tem paciência de assistir. Tá? Então, a gente pega ali, tipo, pelo menos no meu caso, as videoaulas, o tempo médio de visualização é 2 minutos e 26. Depois disso, a pessoa para de assistir o vídeo. Provavelmente porque já tirou a dúvida dela. Tá? Então, está consultando ali alguma coisa. Ok? E você tem que fazer, assim, conteúdo homeopático. Então, eu falei, não adianta pôr o vídeo inteiro lá 1 hora com conteúdo. Faz o quê? Doses homeopáticas para não matar o paciente ali de tédio. Tá? Então, você faz o quê? Cria um monte de vídeo. Então, a linguagem C, por exemplo, eu tenho acho que uns 116 vídeos, talvez alguns a mais. Então, não preciso pegar esse número atualizado, mas é perto desses números. Então, você tem uma quantidade grande de vídeos abordando toda a linguagem, e você tem, assim, uma quantidade de vídeos satisfatória dependendo do teu tópico. Então, olha, arquivos é um tópico um pouco mais complexo, porque você tem arquivos binários, você tem arquivos textos, você tem como abrir, como fechar, você tem 4 maneiras diferentes de ler e escrever no arquivo, então fwrite, fread, fprintf, fscf, então 14 vídeos só para trabalhar com a parte de arquivo. Comando de repetição, 6 vídeos, eu tenho que ensinar while, for, do while, break, continue. Não adianta querer ensinar, vou ensinar o while, continue e o break no mesmo vídeo. Não. Tá? São coisas diferentes, então você faz vídeos diferentes. E a mesma coisa, estrutura de dados. Eu vou ensinar a tabela hash envolve um monte de conceitos. Função de hashing, criar a tabela, fazer inserção com colisão, sem colisão. Tá? Então, 10 vídeos ali para você abordar cada um dos conceitos no seu tempo, tá? Sem ser apressado, tá? Deixar com o máximo de detalhes possíveis, ok? E organizar, tá? Diferentes conceitos, né? Tipo, então, variáveis é uma coisa, classe de armazenamento é outra. Você não precisa ensinar os 2 conceitos ao mesmo tempo, porque o aluno iniciante, ele precisa aprender variáveis. Ele pode aprender classes de armazenamento depois. Estrutura, campo de bits, a mesma coisa. Os diferentes tipos de ponteiro, bom, ponteiro é uma coisa, ponteiro para ponteiro é conceitualmente a mesma coisa, é ponteiro. Mas tem diferença. Tá? Da mesma maneira que um ponteiro para função, tem diferença. É um ponteiro? É um endereço de memória? Sim. Mas não é a mesma coisa que um ponteiro simples. Então, você separa esses conteúdos. Não vai fazer uma aula de ponteiro ali de 20 minutos e já aborda tudo. Não vai dar certo. Porque são coisas muito diferentes. Não vai gerar dúvidas. Aí o seu propósito não é criar mais dúvidas, é sanar essas dúvidas. Ok? Então, vídeos curtos, bem focados. Então, por exemplo, linguagem C, meu vídeo mais curto tem 2 minutos. Você vai lá, pega um tópico e destrincha ele. Tá? Mais longo, então peguei um tópico, uma parte ali da programação que é mais complicada. Por exemplo, sei lá, o fread. Você tem que explicar exatamente como o fread pega um ponteiro para qualquer tipo de dado e consegue gravar aquele dado inteiro na memória. São 10 minutos. Você tem que explicar todas as nuances que aquela função trabalha. Mas, em geral, o que a gente tem? Vídeos curtos. Então, olha, 50% dos vídeos tem ali 5 minutos e meio. 75% dos vídeos tem 6 minutos e 57 minutos. Tá? Lembrando, olha, o aluno não vai ver o vídeo inteiro, ele está tirando dúvidas. Quanto maior o vídeo, mais difícil para ele procurar a dúvida dele. Tá? Você quer que ele tire a dúvida. Então, não adianta fazer coisa muito grande. Tá? Se é grande, é porque realmente não tem onde você cortar gordura ali. Você tem que abordar aquele tópico é realmente complicado e fala 10 minutos. Se não, enxuga. Ok? Então, vídeos curtos sempre. E o resultado é positivo, né? Esse número está um pouco desatualizado, a gente já está com 6 milhões de visualizações, 42 mil inscritos, tá? E utilizado, assim, por realmente muita gente, tá? Então, mostra que a gente está trabalhando aí e obtendo resultados, o pessoal está gostando do material, tá realmente utilizando o material. Okay? Isso acho que é a maior recompensa que a gente acaba tendo
quando desenvolve isso. Tipo, ninguém vai ficar rico aqui fazendo videozinho sobre programação no YouTube. Tá? Não é nem esse o foco. É ajudar ao pessoal que quer entrar nessa área de computação. Então, a gente está obtendo aí um resultado positivo. Ok? Uma outra parte interessante, que eu tenho feito com os alunos também, é a questão de aplicação dos seus conhecimentos. Porque você entra ali no curso de programação e às vezes você fica frustrado porque você vai programar e aquela janelinha de console. Então, aquela janelinha preta lá e você está trabalhando sempre no celular ali, então tem um monte de ícone, janelinha pulando, tudo. Aí você vai lá programar no console, parece meio chato, né? E realmente mas é porque a gente tem que focar, ou a gente desenha a janelinha, aprende a desenhar a janelinha, ou a gente aprende a programar, tá, por trás. Então, volta aquele problema da nossa grade curricular, a gente tem que fazer um bom curso introdutório de programação. Nosso aluno tem que aprender a programar, depois ele aprende a fazer janela, fazer joguinho, fazer o que ele quiser. Por quê? Porque por trás a estrutura é a mesma. Tá? Então, o que você aprende ali nas disciplinas iniciais, introdução à programação, de estrutura de dados, você vai aplicar aquilo em um monte de problemas muito mais sofisticados. Para desenvolver jogos, por exemplo. Então, um jogo tipo Pac-Man, um Space Invaders, é uma programação básica, if, else, comandos de repetição, matrizes, essas coisas, alguma estrutura de dados básica ali para gerenciar, tá? E o resto é interface gráfica. Então, não adianta, vou aprender a programar joguinho. Se você não tem uma base boa de programação, você não vai conseguir fazer seu joguinho. A não ser que você use um framework pronto que faça tudo para você. Não é a ideia. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma videoaula, e isso foi uma atividade feita com os alunos, de aplicar nossos conhecimentos para fazer jogo. Então, olha, realmente desenvolver interface gráfica é difícil. Então, eu montei para eles todo o código que fazia uma interface gráfica em OpenGL. E passei para eles, ó, é assim que funciona a interface gráfica, todo o meu código de programação do jogo está separado da interface gráfica em um outro arquivo .c.h. Agora a gente vai fazer um outro jogo. E expliquei, olha, o que a gente precisa fazer um Pac-Man? Bom, a gente precisa de conceitos do tipo estrutura. Então, tem uma estrutura que vai representar o meu cenário ali. Tá? O meu cenário ele é uma matriz, onde cada matriz tem um valor numérico que eu exportei de um arquivo, e esse valor numérico ele equivale a uma pecinha, tá, do cenário. Pode ser um espaço em branco, pode ser uma pastilha pequena, uma pastilha grande, pode ser uma parede lateral, uma junção. Com cada valor ali você tem uma definição. Então, pega ali, ó, o número 5, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o canto superior esquerdo. Tá? O 2 é a pastilha grande. Então, você vai montando ali o desenho, pegando aquele pedacinho vermelho ali da matriz, você vai lá e desenha de acordo com os valores numéricos. Então, você tem um if, ou você tem ali as texturas mapeadas dentro de um vetor e você acessa isso com um índice. Várias maneiras de você solucionar isso. Tá? Eu estou jogando ali e o Pac-Man comeu fantasminha. A fantasminha tem que voltar ali para a base dele para se regenerar. Então, você pode pensar que o seu cenário é um grafo. Então, você mapeia, não precisa mapear todas as posições, mapeia apenas as bifurcações. E aí você aplica um algoritmo de menor caminho para o fantasma voltar para onde ele tem que se regenerar. Assim, ele não fica andando de forma aleatória pelo cenário até chegar onde ele tem que chegar. Então, são estruturas de dados básicas que a gente vai ver ali em ED1, ED2, e você já consegue fazer um comportamento, simular um comportamento inteligente dentro do seu programa. Olha aí, isso aqui é inteligência artificial. Tá? Você está simulando como é que é a inteligência humana, ele está procurando um caminho. Tá? Não é inteligência artificial como a gente vê aí no dia a dia, mas é um comportamento, tá, que parece inteligente. Okay? Então, você consegue fazer isso com estruturas de dados básicas. Tá? E essas mesmas lógicas você aplica em outras áreas. Tá? Vou fazer um joguinho para Android. Tá? Então, a interface dá para fazer em Flutter, a linguagem de programação é Dart. Então, interface eu posso fazer, parece um pouco CSS, você vai definindo todas as propriedades para fazer um botão, por exemplo. Tá?
E a programação do seu joguinho, você vai criar funções. Não, tem uma função ali, cria array, que cria uma lista de valores, então equivalente a um array, percorre com um for e preenche cada posição. Eu tenho ali uma função shuffle array que vai pegar esse array e embaralhar ele. Tem uma outra função ali que tem um comando de repetição do tipo do while para poder verificar, tem acesso a ver tudo. Então, olha, isso aqui é a programação que a gente vê ali no primeiro semestre de um curso de computação, de sistemas de informação. Não tem nada muito diferente do que a gente espera. Então, programação básica é isso aqui, estrutura de dados básicas. Posso usar uma estrutura de dados do tipo tabela hash para recuperar nível de dificuldade ali associado a um filme. Então, eu vou ter um joguinho ali que é um quiz de filmes e eu quero agora recuperar, tipo, qual é a dificuldade. Então, eu poderia associar um nível de dificuldade para cada título. Então, você usa uma tabela hash para isso, para recuperar facilmente, não tem que ficar procurando ali com um comando de repetição. Então, estou aplicando as minhas estruturas de dados ali para resolver um problema. Ok? Outra coisa aí que sempre surge vale a pena começar a programar em linguagem C? Tem muitos cursos que tentam mudar, vamos ensinar em Python, vamos ensinar em JavaScript. Eu acredito que isso depende muito do perfil do seu curso. Então, o que a gente tem? Essa linguagem C é o alicerce para muitas outras linguagens que foram desenvolvidas. O C está lá atrás, 72, Dennis Ridge, e aí você tem o C++, Objective-C, Python, Perl, PHP e tantas outras que têm aquela sintaxe parecida. Algumas com mais adaptações, outras com menos adaptações. Mas se você sabe aprender a programar em C, pular do C para o C++, é um passo que, tipo, eu vou ter que aprender o que não funciona do C no C++, tá? A linguagem C não é um subconjunto do C++, isso tem que ficar claro. As pessoas acham que linguagem C é um subconjunto do C++, então tudo que tem no C funciona no C++. Não é verdade. Alguns recursos de linguagem C não funcionam no C++. Eu diria que uns 90% funciona. Mas a gente tem que entender essas diferenças. Então, você vai ter que entender o que não funciona do C no C++ e entender a representação do objeto. E por si só já é bastante coisa. Mas 90% da sintaxe ali do C++ ela é parecida com a da linguagem C. Mesma coisa para o Java. Então, te dá um bom ponto de partida quando você for estudar outras linguagens. Okay? Então, a linguagem C permite fazer muitas coisas, permite eu aprender outras linguagens de forma mais fácil, tá? E eu posso aplicar ela para muitas outras coisas, ok? Então, tipo, você tinha na década de 90 jogos sendo desenvolvidos em linguagem C, Half-Life, Nukem, entre outros. Você tem desenvolvimento de sistemas operacionais feitos em linguagem C. Então, tipo, Linux em C. O OpenCV, que era uma biblioteca de processamento de imagens, antigamente era feito em C, a versão mais atual é C++. Vários frameworks de Deep Learning que o pessoal trabalha, como Python, são feitos em C, C++, porque você precisa de desempenho. Tá? Programação de sistemas operacionais, por exemplo, da Curiosity, a sonda que a NASA mandou para Marte, é feita em C. Eu trabalho direto com hardware ali. Então, eu preciso de uma linguagem que consiga comunicar com hardware muito bem. Tá? Só que a linguagem C, ela te obriga a fazer verificações e tratamento de tudo. Então, você tem muito poder, mas você vai ter que ser responsável por tudo que você fizer. Então, não adianta criar um ponteirinho, você vai ter que verificar esse ponteiro corretamente, garantir que você não está acessando ele depois que ele foi desalocado, tá? Fazer tratamento de erros, muitas vezes na mão, tá? Isolar todos os pontos problemáticos do seu código, porque a linguagem C não tem tratamento de erro. Tá? Então, quem faz tratamento de erro é o programador. Ele tem que ir lá e desenvolver todo o seu conjunto de rotinas pensando, como é que eu trato esse ponto do programa se acontecer um tipo de erro. Se o usuário digitar uma entrada errada, tá? Entrar com um tipo de dado que não é previsto. Tá? Então, te força a aprender como funciona realmente o gerenciamento de memória por trás. Então, você tem isso daí. Tá? Você vai ter que aprender como é que funciona o gerenciamento de memória por trás. Como é que funciona uma string por trás. Eu não estou trabalhando com uma classe .string ali.
Então, você faz uma leitura de string, se você não respeitou o tamanho da sua string, ele vai lá, extrapola as outras posições de memória e gera comportamento inesperado em outra parte do seu programa. Nossa, mas por que meu programa não está rodando? Está tudo compilando, 0 erros, 0 warnings aqui, mas você não está fazendo verificação de limite dos seus arrays. Então, você precisa gerenciar tudo. Tá? Então, te força a ser um programador melhor. Tá? Te força a ser um programador que é consciente de tudo que está acontecendo dentro do seu programa. Okay? E é uma linguagem eficiente. Então, tipo, você tem um estudo de 2017 que comparou várias linguagens em termos de tempo de execução, consumo de energia, uso de memória, e a linguagem C acaba se destacando. Você tem uma linguagem muito boa ali para você processar as coisas em termos de eficiência, de gerenciamento de memória, de gasto de energia, tudo. Tá? Isso em várias tarefas envolvendo estrutura de dados. Tá? Essa avaliação foi feita. Okay? Mas é a melhor linguagem para a gente começar a aprender? De novo, depende do curso. A gente está fazendo um curso para programadores, então ela é a melhor linguagem. A gente vai formar programadores que realmente são conscientes do que eles estão fazendo no seu código. Agora, eu tenho uma disciplina de introdução à programação que é para um curso do pessoal da administração. É o único momento na vida que eles vão ter contato com programação. Python acho que é uma opção melhor, porque envolve menos conceitos do que eles têm que aprender ali naquele momento. Então, tipo, você tira muito ali do que seria mais baixo nível e torna aquilo mais palatável para um usuário que não é um usuário que tem um futuro como programador. Mas ele vai aprender vários conceitos de computação também. Ele vai aprender vários conceitos de programação. Mas a vida dele não vai girar em torno de ser um programador. Então, ele precisa aprender esses conceitos de programação, mas ele não quer ser um programador. Se ele vai ser um programador, se ele vai trabalhar para sempre envolvido ali com coisas de ciência da computação, a linguagem C acaba sendo a melhor opção. Tá? Ele não vai ser um iniciante para sempre. Ele vai evoluir dentro da linguagem e vai evoluir dentro da carreira. Ok? Bom, pessoal, basicamente isso aí que eu tinha para falar. Tá? Espero que tenham gostado aí da apresentação. Tá? E quem tiver alguma pergunta aí, então, e faça. E, claro, né, quem tiver sempre alguma dúvida relativa à programação, vocês podem sempre mandar um comentário lá no YouTube, ou mesmo escrever para o meu e-mail, que sempre que possível eu estou respondendo as dúvidas aí do pessoal. Tá bom? Não precisa ficar com vergonha, não. Ok? Tá? E obrigado aí. Pessoal, estamos abrindo, então, para as perguntas. Quem estiver aí no Google Meet pode abrir o microfone ou pode mandar pergunta pelo chat. Pessoal do YouTube também que está assistindo. Temos alguns comentários aqui, ó. As imagens dos slides são muito boas. Fala que dá para fazer um curso de programação orientada a memes. Vontade não falta. O Guilherme, gosto muito dos seus vídeos, me ajudou muito no começo. Essa é a ideia, a gente poder ajudar o pessoal. Né? Medida do nosso esforço aí, a gente está vendo que está dando certo, o pessoal está fazendo uso, está conseguindo aprender. Então, se o pessoal está conseguindo aprender, acho que é a melhor recompensa que a gente tem aí. O Lucas, seu conteúdo me salvou em vários trabalhos e atividades. Você é um deus. Não, cara, que isso. Eu já vou aproveitar, deixa, para dar um toque nos ingressantes, né, do curso de Ciência da Computação deste ano, que estão presentes aqui com a gente. Chamar atenção para fazer o uso, então, do material do professor André, a linguagem C, completa e descomplicada. Também tem o canal do YouTube.
Então, e os calouros que já vão ter aí logo de cara no primeiro ano 2 disciplinas de algoritmos e técnicas de programação. Então, vão ler o livro. Mais um comentário aqui. Mari, esses 45 minutos foram super valorosos. Então, o pessoal saudando aí o professor. Obrigado aí, pessoal. Temos uma dúvida. O senhor acha ideal focar bastante em C e somente depois buscar outras linguagens, ou ir mesclando um pouco de cada? Eu acho que isso daí é muito de programador, varia de programador para programador. Então, se você começa a aprender duas, você vai gerar uma certa confusão. Então, tem para uns essa confusão é menor. Tipo, eu programo em umas 5, 6 linguagens. Então, às vezes a gente se confunde. Você está escrevendo um negócio em C, daqui a pouco você está vendo que você está escrevendo um negócio em MATLAB. Não, isso não está certo, não. Então, talvez, sim, pegar uma boa base de uma antes de começar a outra, que não é conhecimento perdido. O que eu aprendi numa acaba, às vezes, utilizando um pouco na outra. Não aprender as duas ao mesmo tempo, mas pelo menos avançar um pouco em uma, aí depois começar a aprender a outra. Que vai gerar uma confusão mesmo. Certo. A gente tem um outro comentário também, que é do professor Danilo Heller. Mandou um salve aí. Professor André. Danilo estudou junto aí. Tempos de mestrado. Isso. Quem está no segundo ano agora, entrando em 2022, está no segundo ano do nosso curso, fez algoritmos e técnicas de programação com o Danilo. Então, nós vimos o C com ele, né? Uhum. Não, o Danilo é gente muito boa. A gente estudou junto lá no ICMC, na USP. Bacana. A Bianca também comentando. Acho que esse é comentário do YouTube. Parabéns, professor. Estou seguindo o canal agora. Não, obrigado. Quem quiser também algum conteúdo, deixa comentário lá, que sempre a gente está fazendo novos vídeos. Agora eu estou fazendo devagarzinho de C++. Esse vai bem devagarzinho, que eu estou estudando toda a parte de orientação a objeto para deixar aquilo bem fácil de entender também. Sim. A gente pode abrir também espaço para as pessoas, darem dicas para o professor, que ele pode abordar no momento posterior. O Guilherme. Tá explicado porque são ótimos professores, estudaram juntos. O Rafael manda uma pergunta. Existe uma angústia profunda dos alunos do curso no começo da graduação, que é a atividade de, entre aspas, programar no papel. Quais os prós e contras que o senhor identifica na prática para contribuir com o debate? Eu vou falar pela minha experiência, né? Então, eu aprendi a programar no papel. Era outra realidade. Eu aprendi a programar 22 anos atrás, quase. Né? Tipo, quando eu aprendi a programar, não tinha nem computador em casa. A gente ia para o laboratório da faculdade programar. Então, você ia fazer os exercícios e tinha que rabiscar no papel mesmo. Eu não falo isso como se fosse uma coisa ruim para mim. Porque programar no papel, ele te ajuda a ter um pouco de paciência. Você vai ter que pensar um pouco antes de sair escrevendo no papel, porque se você escrever uma linha errada, você vai ter que se forçar a apagar aquilo para colocar um outro comando, ou então você vai ter que começar a pensar, eu vou colocar uma linha bem espaçada em relação ao outro, porque se eu esquecer um comando, eu coloco lá no meio. Então, você tem que começar a pensar de forma um pouco mais estruturada. O que eu preciso fazer nesse programa? Coisa que não acontece quando você está ali na frente do teclado. Então, você sai programando. E, às vezes, você sai programando sem ter uma ideia pronta do que você quer fazer. Então, o papel, ele segura um pouco você, na sua afobação de programar. Tá ali, às vezes, assim, não, eu quero sair programando. Mas o primeiro passo para você programar é você ter um esboço do que é o seu algoritmo. Então,
Por isso que eu falo, eu estou programando aqui com vocês na frente, resolvendo exercício, não achem que é fácil, porque eu tenho 20 anos de experiência programando. Vocês não têm. Quando eu vou programar alguma coisa mais complicada, eu pego o papel e lápis e começo a rabiscar a minha ideia, do ponto de vista de, eu vou fazer um laço, então, montar ali a ideia. Então, eu tenho muitos códigos que são escritos em C, e fazem comunicação com MATLAB, essas coisas, para poder fazer a minha parte de pesquisa. Então, eu tenho que pensar, o que eu estou escrevendo, o que é o meu código. Então, o papel ajuda isso. Um outro lado, e aí entra na parte de prova. Então, tem muitos alunos que falam que a prova devia ser no computador, não no papel. A prova no papel, ela tem esses mesmos benefícios. O aluno tem que pensar um pouco antes de sair escrevendo alguma coisa. Por outro lado, tá, a prova sendo no papel, o professor ele vai, falando por mim, ele pode considerar mais coisa. Ele pensa, é um aluno que está aprendendo a programar. Se ele esquecer um ponto e vírgula, é plausível de acontecer. Esquecer um ponto e vírgula no seu código, lá no computador, o compilador vai falar que está errado. O programa não roda. E isso dá desespero nos alunos. Eu já fiz prova substitutiva no computador. Os alunos se desesperam, porque o tempo está passando e o código não está rodando. E eles nem entendem que às vezes não é o código estar rodando que é a medida de que está certo aquilo ou não. Porque às vezes o código só não está rodando porque está faltando um monte de vírgula, e está certo. Então, o papel ele te ajuda a ir com mais calma, a pensar. Do ponto de vista do professor, o professor pode fazer uma correção ali que não é binária, realmente olhar do ponto de vista da solução que o aluno se propôs a codificar e ver se o caminho que o aluno estava indo está certo. O compilador não vai dar esse feedback para o aluno, ele vai olhar, está faltando ponto de vírgula, está errado. E eu já vi aluno, com um exercício quase correto no computador, apagando tudo e começando de novo, porque não sabia onde estava o erro. Era um código que ele entregaria no papel, que daria uma nota, não ia fechar a questão, mas no desespero ali de não estar certo, ele preferiu apagar tudo e começar de novo. Então, acho que, assim, vale a pena, pelo menos as primeiras avaliações, ser no papel, para o programador, para o aluno, aprender isso. Ele tem que ter paciência na hora de programar. Tá? Eu sei que ele quer programar, ele quer ser um programador, quer aprender realmente as coisas, mas ele tem que ir com calma. Ele tem que primeiro formular uma solução para depois ir lá e escrever essa solução. E às vezes, na frente do teclado, ele não consegue fazer isso. Ok? Pessoal, mais alguma questão? Senão a gente encerra por aqui. Bom, então, professor, muito obrigada por você ter disponibilizado um tempo, né? E pela sua boa vontade também de estar aqui conosco essa noite. Tenho certeza que você passou orientações que são muito valiosas e que espero que, inclusive, só reforçando, os calouros também aproveitem bastante, que tenham acesso ao livro, que vão atrás do seu canal para procurar, tirar dúvidas, enfim. E o Centro Acadêmico agradece em nome do curso de Ciência da Computação. Se você tiver mais alguma consideração final, ou o Centro Acadêmico depois também tiver mais alguma consideração, tá? Não, é o que eu já falei. Se tiver dúvida, me procurem. Tá? Não precisa aí ficar com vergonha, nada. Deixa um comentário no YouTube. Professor, não entendi direito esse ponto do vídeo. Pode fazer um comentário lá que eu vou responder. Professor, tem como fazer uma videoaula, alguma coisa? Pede lá. Quando tiver um tempinho, eu vou fazer. Tá? Estamos aqui para ajudar vocês a tornar programadores. Certo. Pessoal, lembrando que vocês podem ver a programação do evento lá no site. Por hoje, a gente já está encerrando, né, a nossa segunda atividade desse primeiro dia do Code Talk na FCT Unesp. E eu acho que só temos mais uma demanda aí